Você já parou para pensar por que às vezes Deus permite coisas que parecem duras demais? Por que um Deus de amor também fala sobre juízo? Por que o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó também ordenou a destruição daquela cidade? Essas perguntas são profundas e, sinceramente, são as mesmas que muita gente faz. Mas para entender, a gente precisa olhar além da superfície, porque a história de Jericó não é sobre crueldade. É sobre justiça e misericórdia andando lado a lado. Israel estava prestes a viver o maior momento da sua história. Deus havia prometido uma terra, um lugar de liberdade. Mas essa terra, Canaã, já estava ocupada por povos conhecidos por práticas terríveis. Sacrifícios humanos, cultos a deuses falsos, uma crueldade sem limites. Por 400 anos Deus deu chances de arrependimento, mas eles resistiram. A presença deles se tornou como uma infecção que precisava ser tratada para não contaminar tudo. Então, Deus age com precisão cirúrgica, não por raiva, mas por amor a um mundo que ele queria curar. E por justiça, porque o mal precisa ter um fim. Agora imagine o Josué. Ele olha para frente e vê Jericó, uma cidade com muralhas tão grossas que cabiam carruagens em cima. Um exército gigante. E ele, liderando um povo que passou a vida no deserto. Humanamente era impossível. Mas aí, enquanto ele ora, um guerreiro misterioso aparece e diz: "Eu sou o príncipe do exército do Senhor." Era o próprio Cristo. Ele garantiu a Josué: "Olha, entreguei nas tuas mãos Jericó." Era como se dissesse: "Josué, essa batalha não é sua, é minha. Você só precisa confiar." E o plano de Deus era pura fé, marchar em silêncio por 6 dias e no 7º dia tocar as trombetas e gritar. E Josué obedeceu. As muralhas caíram sem que uma única mão humana as tocasse. Mas por que destruir tudo? A resposta está em quem Deus é: amor e justiça. Pense num médico que encontra uma infecção grave. Ele precisa remover o que está doente para salvar o resto do corpo. Deus fez o mesmo com Canaã para proteger seu povo e o plano de redenção. Era um ato de misericórdia disfarçado de juízo. E o mais importante, ninguém foi destruído sem chance. Os habitantes de Jericó sabiam dos milagres de Deus, mas escolheram rejeitar a verdade. Todos, exceto uma mulher. Raabe, uma prostituta. Alguém que o mundo descartaria. Mas quando ela ouviu sobre o Deus de Israel, ela creu. Ela disse aos espias: "O Senhor, o Deus de vocês, é Deus nos céus e na terra." Essa confissão de fé salvou ela e toda a sua família. O mesmo Deus que julga o pecado, salva o pecador. E mais, Raabe, uma ex-prostituta, entrou para a genealogia de Jesus. Isso é o Evangelho. Deus transforma histórias quebradas em testemunhos eternos. Muitas vezes, as nossas muralhas não caem porque tentamos derrubá-las com a nossa própria força, quando deveríamos nos ajoelhar e deixar Deus agir. Talvez o seu Jericó hoje seja um vício, a ansiedade, o medo do futuro. Mas o mesmo Deus que derrubou muralhas em Jericó pode derrubar as muralhas dentro de você. Ele não precisa das suas estratégias, ele precisa do seu coração. Porque, como ele mesmo disse, o Senhor lutará por vocês, fiquem tranquilos. A história de Jericó nos ensina que Deus é amor e justiça, que a fé é mais poderosa que qualquer muralha, e que ninguém mesmo está fora do alcance da graça. Quando o sangue de Cristo cobre a sua vida, o juízo não te alcança. O amor de Deus salva, a justiça dele protege e a fé no poder dele transforma muralhas em testemunhos. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Amém. E eu te peço de coração, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar essa palavra a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nada. Lembre-se, as muralhas caem quando o coração se entrega.